Fala turma, bom dia. Vou passar uma explicação breve sobre calorimetria. Teve alguns alunos me perguntando aí que estavam com dificuldade em calorimetria. Então vou fazer um panorama mais geral e bem resumido, tá? Sobre calorimetria e trocas de calor, para vocês poderem tentar fazer as questões de calorimetria. Eu sei que eu dei um prazo, mas eu acho que vocês podem continuar enviando as respostas sem problema nenhum, tá? Valeu, grande abraço aí do professor Ângelo. Sobre calorimetria, tá? Então a gente sabe que estamos aí numa pandemia, que a dificuldade em acessar a escola e aglomerar pessoas fica difícil. Então, ó, o que podemos falar em calorimetria, tá? Calorimetria. Nós podemos falar o seguinte: primeiro é o conceito de calor, tá? Temos que definir bem o conceito de calor, diferente do que a gente já estudou em escala termométrica. Quando a gente fala em temperatura, a gente está falando, na verdade, de agitação térmica das moléculas. O quanto essas moléculas estão agitadas. Então a gente vai arrumar uma maneira, uma medida, né? Uma maneira de medir o quanto essas moléculas estão agitadas. Calor não, o calor ele já tem uma definição diferente. Calor está ligado à energia. Então quando eu quero falar em calor, eu posso dizer o seguinte: é a energia, mas não é qualquer tipo de energia, é energia térmica. Essas moléculas, para terem agitação, vão ter alguma energia para conseguir ficar agitada. E se você esquentar mais, aumentar a temperatura, mais agitadas elas vão ficar. Então mais energia elas vão precisar. Então essa é a energia térmica. Só que a energia térmica em um caso específico. Em trânsito. Ou seja, quando ela está saindo de um corpo e indo para outro. Então se eu tenho um corpo A e ele tem uma quantidade de energia térmica, posso falar que ele tem calor? Não, não posso falar que ele tem calor. O que eu posso falar é que ele tem uma energia térmica. Ao perder essa energia térmica do corpo A indo para o corpo B, aí sim, ó, se eu tiver aqui, por exemplo, corpo A, e ele está perdendo energia térmica para o B. Quando essa energia térmica está transitando do corpo A para o corpo B, eu posso dar o nome dela de calor. Somente nesse momento em que ela está transitando de um corpo para o outro, tá? No caso aqui seria o corpo B. Então, no momento que ela está transitando de um corpo para o outro, aí eu posso dar o nome de calor. Somente nesse momento, tá? Quando que vai... O que determina se o calor passa do A para o B ou do B para o A? A temperatura. Se está passando do A para o B, é porque a temperatura do A está maior do que a do B. Outro detalhe. Quando que vai parar, então, de passar calor? Quando eles chegarem à mesma temperatura. O calor termina de passar para o corpo B quando atinge o equilíbrio térmico. Então, se a temperatura de A igualar a temperatura de B, aí você tem o que a gente conhece como equilíbrio térmico. Para de passar calor de um corpo para o outro. Beleza? Sabendo disso, nós podemos estudar agora o calor, as suas unidades. A gente vai ver que a unidade para calor ela é muito conhecida como caloria, mas o sistema internacional é joule.
e a gente escuta muito, principalmente pelos alimentos, em quilocaloria ou quilojoule. Pensa o seguinte, pode imaginar aqui a quantidade de calor como sendo de duas maneiras. Quando você mudança de temperatura. Quando eu tenho mudança de temperatura, eu vou ter que a quantidade de calor depende da massa, depende de uma coisa tabelada e depende da variação de temperatura. Então, eu teria isso aqui, ó. Além disso, eu tenho também quando eu faço uma mudança de estado físico. Como assim estado físico? Nós vamos falar depois com um pouquinho mais de calma aí. Estado físico seria sólido, líquido e gasoso. Então, quando eu mudo do estado líquido para o gasoso, ou do sólido para o líquido, ou do gasoso para o líquido, retornando também, resfriando, por exemplo, você vai usar essa relação aqui. Repare o seguinte, aqui ambos dependem da massa. Então, se você vai esquentar um objeto, depende quanto de massa desse objeto tem. Se você tem 1 kg de objeto, se você tem 2 kg, 10 kg, 2 toneladas, quanto maior a massa, mais energia você vai precisar para esquentar ele. Então, quanto maior a massa, maior a quantidade de energia você vai necessitar. Mas também depende do quanto você esquenta. Se você esquentar ele de 10 graus Celsius, vai ser uma coisa. Se eu quiser esquentar ele de 100 graus Celsius, aí eu tenho que fornecer mais energia para ele. Se eu tenho que fornecer mais energia, a quantidade de calor, a quantidade de energia vai ser maior. Então, depende da variação do quanto você esquenta ou do quanto você esfria ele. Mas depende também do que eu vou esquentar e o que eu vou esfriar. Se eu quero esquentar alumínio é uma coisa, se eu quero esquentar água é outra. Então, depende da substância, né, que eu tenho. Então, aqui ó, é o que a gente chama de calor específico. Esse calor específico está ligado à substância. Não só a substância, mas em qual estado físico ela está. Por exemplo, se eu pegar a substância H2O, ela pode estar na forma líquida, que é a água. Mas ela pode estar na forma sólida, que é o gelo. Como ela pode estar na forma gasosa, que seria o vapor d'água. Os calores específicos são diferentes, apesar de ser a mesma molécula H2O. Então não está ligado só à substância, mas está ligado também a qual estado físico ela está. Normalmente aqui, a gente tem o gelo, água e vapor, que são bem conhecidos, até porque a água é uma das substâncias mais abundantes que a gente tem. Mas normalmente você tem, por exemplo, um pedaço de ferro, um pedaço de alumínio. Aí ele já bota o ferro, o alumínio, o ouro, ele coloca isso tudo normalmente no estado sólido. Ou se ele quer falar de algum outro líquido, ele já fala o calor específico já no estado líquido. Então ele está muito ligado, se a gente consegue resolver bem as questões, se a gente lembrar que calor específico está ligado à substância, tá? Porque o estado físico ali já vai estar bem claro na questão, né? Em qual estado físico a gente vai estar. E aqui eu dependo desse L, também da substância. Só que aqui a gente vai chamar isso aqui de calor latente. Opa, deixa eu escrever aqui embaixo. Latente. Também está ligada a tipo de substância que você tem e qual mudança de estado físico você está fazendo. Se eu voltar lá no H2O, se eu passar de H2O sólido, que é o gelo, para H2O líquido, para água, fusão do gelo, de gelo para água, calor latente, fusão do gelo. Se eu pensar de água para vapor, aí já é calor latente, vaporização da água. Então depende de qual calor latente, de qual mudança de estado físico você está fazendo. Exemplos aqui, tá? Vou botar alguns exemplos aqui. Para a gente ver até como é que se escreve a unidade desses casos aí. Exemplos. Calor específico da água. 1,0 calorias
por grama grau Celsius. Calor latente de fusão, aí eu tenho que dizer de quem, né? Do gelo. (80 calorias). Aqui não tem variação de temperatura, é só massa e esse valor tabelado, calor latente. Então aqui é só calorias por grama. Eu não tenho o grau Celsius porque não sofre variação de temperatura. Repare o seguinte, eu separei e botei bem claro aqui os dois à parte, mas é porque ou você faz uma coisa ou você faz outra. Você não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou eu mudo a temperatura ou mudo o estado físico. O que eu quero dizer? Para uma substância pura, que é o nosso caso na física que a gente vai estudar, ou você muda a temperatura ou muda o estado físico. Ou você usa Q igual a mc delta θ, ou usa Q igual a ml. Professor, e se eu pegar gelo, derreter ele, gelo a zero e virar água a zero? Depois de água a zero, eu esquentar essa água até 20 graus Celsius. Significa que você vai fazer essa etapa, mudança de estado do gelo para a água, depois vai fazer um aquecimento da água, de água a zero até água a 20. Você vai ter que usar as duas fórmulas. A quantidade de energia que você vai gastar vai ser essa quantidade mais essa. Mas para isso eu tenho que saber a que temperatura ela muda esses estados físicos, né? A gente tem que lembrar lá um pouquinho sobre os estados físicos. Então eu vou botar aqui um parênteses aqui embaixo. Eu tenho lá sólido, líquido e tenho o gasoso. De sólido para líquido, fusão. De líquido para gasoso, vaporização. Se eu quiser voltar de gasoso para líquido, condensação ou liquefação. Se eu quiser voltar de líquido para sólido, solidificação. E se eu quiser passar direto de sólido direto para gasoso, ou gasoso direto para sólido, sem passar pelo estado líquido. Quando eu falo sem passar pelo estado líquido, é não passando mesmo, tá? Não é uma passagem muito rápida. É direto, tipo naftalina. Ela está no estado sólido, ela não molha a tua gaveta. Ela simplesmente passa para o estado gasoso direto. Gelo seco. Ele passa de sólido direto para gasoso, sem passar pelo estado líquido. Aqui a gente dá o nome de sublimação. Sublimação tanto indo quanto voltando, ressublimação, sublimação inversa. Aí ó, cada autor às vezes dá um nome diferenciado aí. Mas se o senhor escutar a palavra sublimação, já sabe que é de sólido, ligação de sólido para gasoso, indo ou voltando, sem passar pelo estado líquido. Cada passagem dessa vai ter um calor latente específico. Fusão, de sólido para líquido. E se eu quisesse ao contrário, solidificação de líquido para gasoso, seria o mesmo valor, porém negativo. Então seria o mesmo valor menos 80. Porque você está resfriando, então você tem que retirar calor. De líquido para gasoso, se for na água, de água para vapor da água. Calor latente de vaporização da água. Aí vai ter um valor lá, 540 calorias por grama. Se for voltando, menos 540 calorias por grama. Tranquilo? Trocas de calor. Se alguém perde calor, normalmente ele perde para alguém. Então o que a gente vai pensar aqui? A gente vai pensar o seguinte. Imagina um corpo A e aqui um corpo B. A temperatura do corpo A, é maior do que a temperatura do B. Ou seja, o A está com uma temperatura maior do que a do B. Isso significa que vai passar calor de um corpo para o outro. Vai passar calor de quem para quem? No nosso caso aqui, vai passar de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, vai passar calor do A para o B. Essa vai ser a direção do calor. Imagina que o A perdeu, até atingir o equilíbrio térmico, o A perdeu
5.000 calorias. Quanto que o B vai receber? O B vai receber as 5.000 calorias que o A perdeu. Se ele está recebendo, é mais 5.000. Se por acaso o A, ao invés de perder 5.000, vamos supor que ele perca 2.300 calorias. Quanto que o B vai receber? 2.300 calorias. Enfim, não importa qual é o valor, o que o A perder, o B vai receber. Considerando que existe troca de calor somente entre eles. Se o A vai perder uma quantidade e o B vai receber a mesma quantidade, e o A quando perde é negativo e o B quando recebe é positivo, se eu somar esses dois valores, vai dar sempre zero. Então, posso dizer que a quantidade de calor do A mais a quantidade de calor do B vai ser zero. Ô, professor, e se eu tiver ali mais algum corpo participando dessa troca? Um corpo C, por exemplo. For A, B e C. Quantidade de calor do A mais a do B mais a do C, soma tudo igual a zero. Então, a gente pode, de uma forma geral, dizer que isso aqui seria a quantidade do A mais a quantidade do B mais pontinho, pontinho, mais quantidade de N igual a zero. Só somar a quantidade de calor de todo mundo igual a zero. Um exemplo, tá? Eu vou puxar aqui um parêntese e vamos ver um exemplo para esse caso aí. Vou puxar até o quadro para cá, ó, para a gente conseguir um pouquinho mais de espaço. Exemplo. Vamos pegar aqui, ó, uma quantidade de água, um pote com água. Essa água aqui, vamos botar ela a uma temperatura de 20 graus Celsius. E aqui, um pedaço de ferro a 80 graus Celsius. Ó, a temperatura, a massa de cada um, vou botar aqui que a massa de água, 100 gramas de água, vou botar pouquinho água. E o do ferro aqui, 200 gramas de ferro. Tá? Aí ele tem que te dar alguns dados. Os dados dos valores tabelados, por exemplo. Calor específico da água. O da água a gente tem que decorar, tá? Mas seria o único. 1 caloria por grau Celsius. Já o calor específico do ferro, eu não tenho que decorar. Então ele vai ter que me fornecer isso. 0,1 calorias por grau Celsius. Vamos supor que ele te deu esse valor aqui. Se eu colocar esse pedacinho de ferro aqui dentro, o que vai acontecer? Imaginar que existe a troca somente entre a água e o ferro. Eu vou fazer, ó, quantidade de calor da água mais quantidade de calor do ferro igual a zero. Soma as quantidades de calor igual a zero. O que vai acontecer com a água? Pô, se a água está 20 e o ferro está 80, provavelmente a água vai esquentar um pouco. E o ferro vai esfriar um pouco. Então a água vai sofrer aquecimento, mudança de temperatura. Massa da água, calor específico da água e variação de temperatura que a água sofre. Mais, e o do ferro? O ferro vai só esfriar também, mudança de temperatura também. Massa do ferro, calor específico do ferro e variação de temperatura do ferro. Tudo isso igual a zero. Vamos lá, substituir os valores. Lembrando que isso daqui é a água e isso daqui é o ferro. Para a água, massa da água, 100. Calor específico da água, 1. E variação de temperatura é sempre final menos inicial. O inicial da água é 20. Mais massa do ferro, 200. Calor específico do ferro, 0,1. E variação de temperatura do ferro é final menos inicial, que é 80. Por que eu chamei aqui de T e aqui de T? Porque ambos vão atingir a temperatura final igual. Porque eles vão atingir o equilíbrio térmico. No final, ambos vão estar na mesma temperatura. Então, que temperatura é essa? Essa temperatura T aqui. Aí aqui, ó, passo para cá multiplicando. Ó, 100 vezes 1 dá 100. 100 vezes T e 100 vezes menos 20. Aqui vai dar 20, né? Aí eu faço 20 vezes T
e 20 vezes 80. Vou continuar essa conta aqui ao lado, tá? Montar ela aqui embaixo, depois a gente leva lá para o outro lado. Tem um espacinho aqui. Hein? Vamos lá, então eu tenho 100 vezes t, 100 vezes t, menos 100 vezes 20, 2000, mais 20 vezes t, 20t, e 20 vezes menos 80, menos 1.600. Isso tudo é igual a zero. Repare aqui que eu vou juntar esse com esse aqui, e vou juntar esse daqui, menos 2.000, com menos 1.600. Só que esses dois aqui eu vou jogar lá para o outro lado. Então, vou puxar aqui uma seta e vou jogar lá para o outro lado. Esse e esse. Que aí eles já vão ficar positivos, tá? 100t com mais 20t vão ser 120t. E menos 2.000 com menos 1.600, menos 3.600 que eu vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, nesse caso aqui, ó, 120t igual a 3.600. Um zero eu já posso cortar, ó. Vou pegar o 12 e vou passar para cá dividindo. Então, eu vou ter que t é igual a 360 dividido por 12. Se for dividir por 6, aqui daria 60 e aqui daria 2. 60 dividido por 2, temperatura de equilíbrio vai ser de 30 graus Celsius. Realmente coerente, ó. A água esquenta um pouco, de 20 para 30 graus Celsius, e o ferro que estava a 80 diminui um pouco a temperatura até 30 graus Celsius. Essa seria a temperatura de equilíbrio. Beleza, galera? Foi só um resumo aí para ver se vocês conseguem ajudar as questões, para vocês fazerem as questões aí de calorimetria. Valeu, um abraço!